Já o açúcar acelera um pouco, ele vai chegar aquele dourado bonito de uma maneira um pouco mais rápida e aí não prejudica o desenvolvimento da massa e até mesmo queimar o bolo, certo? Olá, eu sou o Calazans. Seja bem-vindo ao projeto Bolo de Verdade 4 dígitos. Vamos começar? Então tá, eu sou o Calazans, proprietário de uma loja de bolos caseiros e outras delícias mais aqui na cidade de Curitiba. E vamos iniciar aqui, ou vamos começar falando aqui sobre a nossa jornada Bolo de Verdade 4 dígitos. O que é bolo de verdade 4 dígitos? Bolo de verdade nada mais é do que aquele bolo de vó, o tradicional, feito em casa. Nada de mistura pronta, nada de essência artificial, nada de aromatizantes, conservantes. Isso é um bolo de verdade. Aquele que é feito da fruta mesmo, aquele que você faz obedecendo todos os processos naturais, nada de emulsificante, nada de produção industrial, sim uma produção bem caseira. E quando eu falo assim, jornada 4 dígitos, o que é 4 dígitos? É você com a venda dos bolos faturar 4 dígitos. O que é 4 dígitos? Se eu falar assim, 10 reais, 2 dígitos, 100 reais, 3 dígitos. E a partir de R$1.000 são 4 dígitos. Segmento nessa parte de nivelamento, eu sou o Calazans, né? E nós vamos falar então do nosso primeiro item, um dos itens de maior importância na produção de bolos. Esse item nosso é a farinha de trigo. Embora existam vários tipos de farinha de trigo aqui em nosso país, como é que eu sei a farinha de trigo ideal para iniciar a nossa produção? A farinha de trigo ideal, para um bolo macio, gostoso, ela teria que ter de 5 a 8% de proteína. Poxa, então é fácil, porque eu vou lá no mercado e sempre olho, a maioria delas tem 7. Então, esse 7 que tem nas informações nutricionais, que tem na embalagem de farinha de trigo, não é o teor real de proteína da farinha de trigo. E sim, aquele 7 que você vê lá, veja que ele está em cima de um percentual VD lá. Aquilo lá é o valor diário, ou percentual para uma dieta estipulada de acordo com a tabela nutricional. Vou botar uma foto aí e circundar para você ver como é que é, tá? Então, como é que eu faço, Calazans, para saber o teor de proteína da farinha que eu vou utilizar? O teor de proteína da farinha é só você pegar a porção que está lá em cima e dividir pela quantidade de proteína. Geralmente está lá 50 gramas a porção e aqui embaixo 5 gramas de proteína. 50 dividido por 5 dá 10%. Então, veja bem, então a maioria das farinhas nossas aqui, 10%. Poxa, Calazans, então não vai ficar um bolo gostoso? Você falou que tem que ser de 5 a 8. Olha só, para o nosso paladar, porque a gente está acostumado, 10% está ótimo para a gente poder estar utilizando a farinha. Então vá no mercado, dê uma olhada lá, se por acaso tiver alguma que está com um percentualzinho um pouquinho melhor, você compra essa daí e faça o teste. O que impacta bastante na nossa produção de bolo. A cor da farinha, porque a textura nós vamos peneirar tudo ela, vai ficar praticamente a mesma coisa, tá? Mas como é que eu vou saber então a cor da farinha se o saquinho está fechado? Bom, compra e começa a avaliar. Poxa, hoje eu comprei, a Dona Benta estava legal, hoje eu comprei, a Sol estava legal. Ela vai seguir padrão, ela não vai ficar oscilando muito, tá? Existem várias farinhas, qual é a diferença de uma de outra? Aquela teor de proteína mais baixo você utiliza para fazer bolo, as mais altas você utiliza para fazer pães. A farinha de 1 kg pode ter um teor proteico e a farinha de 5 kg pode ter valor proteico diferente. Por exemplo, eu uso para fazer panetones de fermentação natural ou pães de fermentação natural a Venturelli, que ela tem um percentual acima de 10. Tá? A de 1 kg tem um percentual e a de 5 kg ela tem outro percentual. Também uso uma Bellarina que ela tem acima de 13%. E para os nossos bolos, Calazans, o que você usa do bolo de verdade da sua loja? Para o bolo de verdade da nossa loja, eu uso a farinha Venturelli para o pão. E para o bolo eu uso
a farinha Dona Benta, tá? Já testei outras farinhas, já usei outras farinhas, a minha preferência é a Dona Benta. É mais difícil de encontrar nos mercados, mas como eu tenho fornecedor, que eu compro em grande volume, em sacas, então é mais fácil a farinha Dona Benta. A farinha Sol também é muito boa, mas veja bem, olha qual é a farinha que você tem na sua região, aquela que você encontra mais fácil, para você não ficar trocando de farinha toda a hora, né? Porque isso também pode impactar no seu bolo. Alguns cuidados que eu tenho que ter com a farinha. Olha, eu já falei para vocês, mas vou só relembrar, tá? Tá aqui esse monte, é um roteiro que eu quero falar para você de uma maneira mais natural, espontânea, e eu também não quero ficar enrolando demais, então tá aqui só para mim saber quais são os tópicos que eu tenho que falar. Então, quando eu compro a farinha, como a gente usa em volume grande, chegou a farinha, a gente peneira ela e coloca dentro de uns potes. Geralmente eu troco esse pote uma vez, 2 vezes por dia, com um novo pote. Toda vez que eu coloco farinha, eu peneiro. E como ela sai muito rápido, não há necessidade de ficar peneirando toda vez que eu vou produzir o bolo. Então, o que eu aconselho para você aí na sua casa? Comprou a farinha, peneira ela, coloca ela num pote de vidro, de plástico, que fica mais fácil para você, melhor. Deixa ela bem guardadinha, num lugar que não tenha muita umidade. E aí toda vez que você for fazer bolo, você pega e peneira aquela quantidade que você vai precisar. Ajuda. Então, qual que é a finalidade de peneirar a farinha? Primeiro, se tiver alguma coisa grudadinha ali, ela já tira aqueles gruminhos. Se tiver alguma impureza também já aparece. Se tiver alguma sujeirinha, ela também já aparece, você já descarta algumas impurezas. Pronto, vamos assim dizer, tá bom? Às vezes você cortou o saquinho de papel e vê um pedacinho da embalagem ali, isso pode acontecer. Então, com relação a guardar a farinha, peneira e guarda, e toda vez que for utilizar, faz isso daí, tá? Existe a farinha tipo 00 e a tipo 1. A tipo 1 é a mais comum utilizada aqui nos nossos mercados, igual eu falei para vocês. Essa farinha 00 eu já vi na Argentina, que eu já trouxe uma vez. Realmente a diferença no bolo é muito grande. Já uma cliente nossa trouxe uma para mim do Paraguai. Também é uma diferença muito boa. Dependendo da receita que você utiliza, vai ser maior ou menor a percepção dessa diferença, tá? Então, farinha 00 seria ideal, essa é mais difícil de encontrar no nosso país, mas quando você encontra ela num valor um pouquinho mais alto. Então, fica difícil repassar isso para a ponta final, tá bom? Então, já expliquei para você como é que você faz os cálculos, né? Pega o valor da porção, que está lá em cima, 50 gramas, e aí a quantidade de proteína, 5 gramas, 50 dividido por 5 dá 10, então você sabe ali que vai ter 10% de proteína na sua farinha. E aí essa proteína 10% é o padrão nosso para fazer. Ideal seria de 5 a 8, mas é mais difícil encontrar, tá? Uma outra polêmica relacionada à farinha de trigo é a questão do glúten. Então veja bem, vou até pegar uma forminha aqui, ó. Eu tenho na minha loja hoje, eu tenho bolo sem farinha de trigo. É o nosso bolo de milho, é feito do milho mesmo, ele é mais molhadinho, ele lembra uma pamonha, é um show esse bolo. Mas ele é sem farinha de trigo. Eu posso falar que ele é sem glúten? Não, gente, eu não posso falar que é sem glúten. Sabe por quê? Porque o glúten é uma partícula. Se eu assar meu bolo de cenoura, por exemplo, de laranja, que é o nosso campeão de venda, se eu assar nosso bolo de laranja aqui, que ele vai farinha de trigo, pronto, assei ele aqui. Aí terminei de assar, desenformei ele, tudo bonitinho, lavei a forminha, deixei secando ela em cima do forno, temperatura alta, pronto. Agora eu vou fazer o bolo de milho, sem farinha de trigo, então vai ser sem glúten. Não, gente, não vai. Uma vez usado uma forminha com farinha de trigo, ela vai ter glúten. O forno vai ter glúten. A colher, a espátula, o bol, a bacia que eu misturei tudo, se tinha farinha de trigo, vai ter glúten também. Então é por isso que eu não posso dizer que eu faço o bolo sem glúten, eu faço sem farinha de trigo, tá? Ah, mas tem como descontaminar? Sim, tem como descontaminar, mas é um processo moroso e você tem que fazer aí algumas horas sem
ter entrada de trigo na sua cozinha para você falar que o seu produto é livre de glúten. Não é nem horas, né? São questão de dias. Tudo bem? Então, a gente pode fazer bolo sem farinha de trigo, sem glúten, só se você adotar. A partir de hoje, não entra mais farinha de trigo na minha casa e vou tocar o barco para frente. Aí sim você pode fazer alguma coisa nesse sentido, tá bom? Outra coisa relacionada a farinha de trigo e glúten. Posso pegar a farinha de trigo que tem na minha receita de qualquer bolo e substituir por farinha de arroz? Eu já fiz o teste, tá? Eu não gostei do sabor. Nós ficamos a loja vai fazer 4 anos, nós ficamos quase 2 anos, 2 anos e meio, testando receita para fazer um bolo sem farinha de trigo, fora o de milho, mas que fosse iguais aos nossos. Por exemplo, nosso bolo de laranja, nosso bolo de cenoura, nosso bolo de maçã, com canela. Enfim, eu queria os nossos bolos tradicionais, o nosso bolo de verdade, sem farinha de trigo também. E aí nós fomos testando uma infinidade de combinações. E se substituir por farinha de arroz, eu percebi, e meus clientes perceberam também, que você sente aquele, eles falam retrogosto, residual, aquele gostinho lá no fundo de farinha de arroz. Impressão ou não, a gente tem essa percepção. Então, simplesmente trocar a farinha de trigo por farinha de arroz, dependendo do seu cliente, ele vai sentir a diferença. E aquele bolo seu que era tudo diferencial, acaba indo para água abaixo, tá? Então, eu não aconselho fazer essa troca. Existem outras formas. E na nossa jornada Bolo de Verdade 4 dígitos, eu vou falar para vocês como é que a gente faz um bolo sem farinha de trigo, tá? Um outro quesito muito interessante que o pessoal fala, existe aquelas farinhas com fermento. Eu posso usar aquela farinha com fermento? Eu particularmente não gosto. E como o intuito aqui é passar a minha experiência, aonde eu errei, aonde eu acertei, compartilhar com vocês, o que eu achei é assim: dependendo da composição do teu bolo, você vai precisar de uma quantidade de fermento ou outra quantidade de fermento. Simples. Então, dependendo do bolo, você vai usar 5 gramas, 10 gramas, 18 gramas, 20 gramas de fermento. Então, um bolo que já vem com farinha e fermento, como é que você vai fazer essa equalização? Então, nós não tivemos resultados tão bons, com o bolo. Por isso que nós adotamos usar a farinha de trigo simples, pura, sem fermento. Por quê? Porque eu tenho oscilação na quantidade de fermento dos meus produtos, tá? Como eu já mostrei em outros lugares, vou até mostrar uma foto aqui, daqui a pouco eu coloco para vocês, um bolo nosso de um concorrente. Então, o bolo não basta ser gostoso, ele tem que parecer gostoso. Olha a foto aqui, bolo A e bolo B, qual você escolhe? Lembrando, não basta ser gostoso, tem que parecer gostoso. E olha o formato, olha como é que o nosso bolo aparece, tá? Então fica a dica aí dessa farinha de trigo já com o fermento. Uma outra coisa que a gente costuma falar aqui é sobre como é que eu guardo a farinha. Então, se eu guardei a farinha, peneirei ela, coloquei ela no pote e deixei ela fechada, mas já está peneirada, eu preciso usar toda vez? É bom você peneirar ela toda vez que você for utilizar, tá? Por causa da questão da umidade, ela pode deixar a farinha mais empelotada, ela mais juntinha, mesmo parecendo que está bem soltinha. Quando você vai misturar o bolo depois numa vasilha, se ela estiver já meio grudadinha, você vai ter que ficar batendo mais. Se você bate mais, se você mexe mais, ele pode ficar mais duro, mais solado. Ele não fica tão bom o nosso bolo, tá? Eu acho que era isso. Estou dando só uma última pincelada aqui para ver se faltou alguma coisa para falar sobre a farinha de trigo. Não, eu acho que era só isso mesmo. A gente pode encerrar aqui a questão da farinha de trigo, tá? Eu uso a farinha Dona Benta, nada contra outras farinhas. Gosto da farinha Sol também, mas já usei outras sem problema. E você usa aquela que é mais conveniente para você, só cuidando para essa questão do nível de proteína dela. 10% tá legal, 10% tá legal. O ideal seria de 5 a 8, mas são mais difíceis achar essas farinhas com preço também acessível para que a gente possa trabalhar, tá? Vamos começar agora a falar sobre o nosso segundo ingrediente, que é o famoso ovo de galinha, que esse tem em todo lugar, toda casa tem ele.
confesso para vocês que meu lanche preferido é um pão com ovo. Não tem coisa melhor, né? Mas nós vamos falar aqui agora do ovo na composição ou na produção de bolos, tá? Vamos lá? Um ingrediente comum tem em toda casa. Confesso para vocês que meu lanche preferido é o pãozinho francês com ovinho frito. Não tem coisa melhor, né? É muito bom. Quem não gosta, escreve aí, né? Fala, eu não gosto de pão com ovo não. Quem gosta aí, compartilha que gosta também. E vamos falar da propriedade do ovo no nosso bolo. Gostaria muito de fazer os bolos com os ovos caipira. Porque os ovos caipira, a gema é mais amarelinha. Mas devido ao custo, fica difícil usar os ovos caipira, né? Mas eu tenho uma coisa bem legal, uma história bem interessante para falar para vocês. Quando eu morava lá em Mato Grosso do Sul, e aí eu comecei a elaborar os cardápios de bolo, e eu tive uma ajuda de um amigo, José Ângelo, melhor esfirra aberta que eu já comi na vida é o José Ângelo que faz, e ele foi me ensinar a fazer o panetone. Na época era panetone normal, hoje eu faço de fermentação natural. E aí ele foi falar para mim alguns truques das grandes confeitarias, das grandes padarias. Foi aí que eu entendi a função do emulsificante, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E o Zé Ângelo botou um negócio, para mim era desconhecido. Ele pegou, tinha uma coloração, uma tintinha comestível, né? É comestível que fala isso mesmo. Um corante alimentício, isso, fugiu o nome, agora lembrei. Corante alimentício, gema de ovo. E aí o meu primeiro panetone, gente, ficou parecendo aqueles bichinhos mignon de tão amarelo que ele ficou. Pensa no ovo caipira e multiplica. Sua mãe mesmo, levei para minha mãe aqueles panetone no final de ano, aqueles panetone mignon, ruim pra caramba, né? E a mãe comeu e falou que estava bom, que estava gostoso. Amor de mãe não tem igual, né? Mas vamos lá. Qual que é a função do ovo no bolo? A função no ovo é da liga, é emulsificar, é que ela deixa tudo ali unido. Essa é a finalidade da emulsificação, tá? Ela vai dar liga, ela vai ligar a farinha com o ovo, ela vai ligar o óleo com o ovo, o óleo com açúcar, o óleo com a água. Ele tem uma propriedade de emulsificar, misturar esses ingredientes. Tanto que eu vou falar para vocês uma dica, demorou para mim aprender isso, que às vezes eu fazia uma receita de bolo e aí precisava diminuir para ajustar o tamanho da forma. E aí o que eu fazia? A base era a farinha, e aí vinha reduzindo de acordo. E aí eu descobri que não é a farinha. Para fazer o pão, a base é a farinha. Em cima do gasto de farinha, você alinha os demais. Ovos, gordura, líquido, para fazer pão. Já para fazer os bolos, a base da sua receita são os ovos. São os ovos que faz a determinação dos demais. Ovo é 100%, quanto que você vai usar de farinha, quanto que você vai usar de açúcar e assim sucessivamente. Demorou um pouco, mas eu aprendi para poder ajustar as minhas receitas, tá? Então, essa é a finalidade do ovo, tá? De preferência, sempre deixar o ovo em temperatura ambiente. Eu sei que é comum nos lugares mais quentes, eu sou de região, morei muito tempo em região quente, né, de Presidente Prudente, estado de São Paulo, e depois Mato Grosso do Sul, agora que eu estou em Curitiba, que é mais frio, mas os ovos sempre foi guardado na geladeira. Então, quando for fazer bolo, deixa ele em temperatura ambiente, ajuda a emulsificar melhor, mais rápido. Você não precisa ficar batendo tanto o bolo, e aí talvez o bolo pode ficar um pouco mais duro, tá? Então, essa é uma grande utilidade, deixar ele em temperatura ambiente. Eu não sei se na região de vocês tem, mas aqui tem uma casa de confeiteiro grande, né? Algumas lojas de produtos de confeitaria. Eles têm caixinha longa-vida, igual caixinha de leite. Eles têm gema, eles têm clara para comprar separado. É assim, ó. Eu já comprei, tá? Eu já utilizei. Eu achei que ela tem um aroma mais forte de ovo, tá? Então, e ela tem um custo muito elevado. Na época que eu estava produzindo em casa, ela era vantagem porque ocupava pouco espaço, mas ela tinha um custo elevado, então a minha margem de ganho, minha margem de lucro era menor. Então por isso que eu preferia
o ovo tradicional. Dá mais trabalho para carregar para cima, para baixo, mas enfim, é o que mais utiliza. Tem muita gente que fala do problema da salmonela no ovo, né? Então assim, vou comprar o ovo, vou lavar o ovo e vou guardar na geladeira. Aquela casca do ovo, ela é porosa. Então se você lavar ali alguma coisa, pode vir da casca para dentro do ovo. Já li isso em algum lugar, já vi essa informação em algum lugar. Então assim, é melhor prevenir. Quando você for utilizar os ovos no seu preparo, é interessante que você quebre ele. Quanto menos contato tiver casca, o líquido, né, o interior do ovo tiver contato com a casca, é melhor. Coloca em uma vasilhinha e depois coloca na outra. Não vai quebrando tudo dentro de um lugar só, mas isso é questão de técnica, a gente explica em uma outra hora, tá? Então, só cuidado para quando você for utilizar o ovo, o líquido interno ter menos contato quando você quebrar com a casca. Mas aí depois ele vai para cocção, vai assar o bolo e aí qualquer problema ele deixa de lado, tá bom? Era isso, tinha pouca coisa para falar sobre o ovo, né? Essa é a finalidade melhor dele. É isso, acabamos de falar sobre o ovo. E agora vamos para o nosso próximo ingrediente do bolo de verdade, 4 dígitos. Aquele bolo com sabor inconfundível que vai fazer você ganhar até 4 dígitos ou mais, depende do seu empenho, da sua dedicação e da sua capacidade de vencer e se superar cada dia, beleza? Então vamos falar agora do nosso próximo ingrediente, que vai ser leite ou água. O que eu ponho no nosso bolo? Sabe dizer o que você usa? Então veja bem, agora se a gente vai falar de leite ou de água, o que eu uso no nosso bolo? Ele é um ingrediente muito importante do nosso bolo. Por quê? Nós vimos que o ovo tem a função de emulsificar a receita também, né? Ele junta tudo e ele dá firmeza na massa também. Acho que até esqueci de falar lá, tá? Tô só recordando agora. O bolo afundou muito. Opa, pode ser falta de ovo, né? Então, só desculpa esse detalhe, complementa lá. Quem perdeu a dica, fica aí, tem que assistir tudo mesmo, né? Para poder lembrar de tudo, tá? Então, o ovo também, fora emulsificar, ele tem essa questão de dar firmeza na massa, tá? E como eu falei, ele vai emulsificar porque algumas coisas não se juntam muito bem. Agora, a gente falando de leite e água, tem uma coisa interessante. Você já resolveu pegar a mesma receita que você faz e substituir o leite por água? Qual foi o resultado que você teve? Não deu diferença? Escutando aqui alguém falar, né? Não percebi a diferença. Pois é. Algumas das diferenças básicas é assim. O leite, ele tem um pouquinho mais de gordura do que a água. Se ele tem um pouquinho mais de gordura do que a água, lembrando que vamos usar um leite integral, não aquele leite desnatado que parece que foi uma água que lavou uma vasilha que tinha leite, né? Mas partindo do princípio que o leite integral ele tem um nível maior de gordura, ele vai deixar o bolo um pouco mais macio e vai ajudar a sua conservação também, tá? Agora veja bem, quando você utiliza a água, por que ele fica mais macio com leite do que com a água? O leite, quando você coloca o leite para fazer a cocção, leite para essa cocção, nada a ver, corta, apaga, edita, né? Mas aqui não tem nada disso, é ao vivo, de bate pronto. Quando você coloca o bolo para assar, aquele bolo feito com leite, o leite evapora mais rápido. Então seu bolo assa mais rápido, você tira seu bolo mais rápido, então ele fica um pouco mais úmido. Já quando você faz o bolo com a água demora um pouco mais para evaporar. Se ela demora um pouco mais para evaporar, você coloca seu bolo no forno e o que vai acontecer? Ele vai ter que ficar assando um pouco mais. Se ele vai ficar assando um pouco mais, ele vai ressecar um pouco mais. Então, basicamente, essa é a diferença do leite e da água. O leite ainda dá um saborzinho, um pouco mais adocicado.
a maciez do bolo com relação a leite e água, é essa que eu acabei de falar para você, tá? Alguns lugares até, algumas receitas, eles utilizam leite quente. Já viu isso? Geralmente a gente está acostumado leite morno para fazer um pão, e aí esse leite morno ele vai ativar mais rápido o fermento, né? Então, na questão do bolo, o leite quente, ele tem duas funções interessantes. Ele ajuda melhor a emulsificar, ou seja, misturar com o óleo ou com a gordura que você estiver utilizando no seu bolo, e também ele ajuda a ativar o fermento, mesmo sendo fermento químico, que é o fermento que a gente utiliza para bolo, tá? Então, veja bem, olha a finalidade. Você já usou o leite quente nos seus bolos, Calazans? Eu confesso para você assim, que existe o quente, existe o morno, existe aquele morno de mamadeira, né? Embora minha caçula hoje já tenha acho que 24 anos, não lembro muito bem essa história de como era leite morno, mas o leite numa temperatura um pouquinho acima daquela de mamadeira é interessante. Não pode ser fervendo também, porque fervendo ele mata o fermento e aí não vai adiantar muita coisa. Mas o leite um pouquinho mais morno, ele ativa mais rápido o fermento. Se ele ativa mais rápido o fermento, teu bolo cresce um pouco mais rápido e aí o tempo de forno também pode diminuir, tá? Então essa dica é legal, faça o teste para você ver, porque tudo vai depender também da temperatura do teu forno, mas é uma dica bem legal para você utilizar, tá? Agora, se na tua receita não fala nada, usa temperatura ambiente, evita de usar leite gelado para suas receitas, tá? Mas o leite quente dá sempre um bom resultado. Vamos lá ver mais alguma coisa? Você falou agora, Calazans, que não era para usar o leite gelado, mas e quando eu faço um bolo com manteiga? Olha, quando você fizer um bolo com manteiga, aí o leite gelado é até interessante, porque ele não derrete toda a manteiga, ele dá uma cremosidade maior na sua massa, dependendo da forma que você for fazer o preparo, tá? O leite tem mais algumas funções. O leite ele dá uma certa aromatizada no bolo e ele também ajuda na estrutura e na maciez do bolo. Veja bem, muito leite pode afundar o bolo, ou seja, muito líquido pode afundar o bolo. Ele, na medida certa, ele ajuda a ligar o fermento, os ovos, a farinha, e aí sobe aquele bolo bonito, bem estruturado e se mantém. Não é aquele bolo que vai e cresce depois desaba. Aquilo lá pode ser excesso de líquido no seu bolo, tá? A vantagem do leite, partindo no princípio que o leite tem informações nutricionais corretas, então o leite também dá um valor nutricional maior para o seu bolo. O leite em relação à água, né? Ah, Calazans, mas aí eu tenho aquele pessoal que é intolerante à lactose. Bom, se é intolerante à lactose, não pode com a proteína do leite, aí você vai ter que usar somente água, tá? Uma outra coisa do bolo que eu falei é a questão do aroma, tudo bem? Uma outra dica que eu tenho importante aqui, eu vou até ler aqui para vocês, só ler aqui para poder falar. Quando você fizer um bolo de chocolate, utiliza o leite quente, ele emulsifica melhor com o chocolate, ele dá uma cor mais bonita para o chocolate e fica muito bonito o seu bolo de chocolate. Vai dar um diferencial. Lembrando, quente não é fervendo, tá? Ele vai ficar mais escuro, vai ficar bonito mesmo, bem atrativo. Uma outra coisa importante para falar, estou falando de chocolate, não achocolatado. Tá? Chocolate, aquele 50%, 70%. O chocolate do padre, se quiser então. Na minha época, o chocolate do padre era só um. Hoje eu já vi que parece que tem 50, 60, 70, né? Mas, enfim, quando for fazer bolo de chocolate, dê preferência para chocolate e não achocolatado. Estou só cuidando do horário ali aqui, daqui a pouco eu apanho em casa, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Se eu posso substituir a água, né? Estou lendo uma mensagem aqui de alguém que já me perguntou. Eu posso substituir o leite quente então por água quente?
Lembrando que não pode ser fervendo, tá? Porque se ele prejudicar o fermento, se a água estiver muito quente ou o leite estiver muito quente na hora que você for preparar o seu bolo, pode ficar aquele bolo solado. E bolo solado ninguém merece, tá? Você pode também, em vez de usar a água, você pode usar uma parte de suco de fruta ou suco de fruta, dependendo da fruta. Se for uma fruta ácida, ela pode influenciar diretamente no crescimento do bolo, tá? Alguém já experimentou pegar o morango, naquela da caixinha, bater um pouco de água e fazer o bolo e já ver que ele sobe bonito, depois puf, desaba? Questão da acidez do morango. Tem um pulo do gato para você poder fazer esse daí, tá? Uma outra coisa que as pessoas também costumam fazer, aqueles que têm intolerância à lactose, alguns estão substituindo o leite de vaca no bolo pelo leite de soja, tá? Eu já fiz algumas vezes porque minha mãe não pode tomar leite de vaca, tá? Então eu fiz alguns testes. E como eu não gosto do leite de soja, eu achei que o bolo não ficou tão saboroso. Mas de repente aquele seu cliente que já toma leite de soja pode ser um bolo diferente, uma opção. Lembrando, mais uma vez o leite de soja ele vai impactar no custo do seu bolo. Então você tem que prestar muita atenção. Só para a gente encerrar essa questão do leite, eu li um livro e depois um colega falou para mim, meu amigo Matos, consultor também de renome de São Paulo, e o Matos me disse uma vez, essa frase ele tirou de um autor famoso da área de administração, e esse autor falava assim: se você não fizer o que o seu cliente precisa, o que o seu cliente pede, você quebra. E se você fizer tudo o que ele pede, você quebra mais rápido. Então, olha só, você tem que ter uma dosagem do que fazer e do que não fazer. De repente, você pega e faz esse bolo com esse custo mais elevado que tem, e aí depois você não vende, encalha. Como é que você faz? Então, você fez o que o cliente queria, aí ele vem, mas eu achei que ia ser o mesmo preço do outro, mas o ingrediente é mais caro, tá? Então, começa a avaliar essa questão. Você tem que atender às expectativas do cliente, mas desde que não atrapalhe a rentabilidade do teu empreendimento, porque aí ninguém faz cortesia se não tiver o dinheiro para pagar essa cortesia depois, tá? Falando mais um pouquinho de água, a água e o leite, eles são importantes para quando ele entra em contato com a mistura de farinha e tal, ele que vai ser o líquido que é o ativador do fermento, tá? Então o líquido vai fazer esse fermento começar a agir e crescer justamente depois que você coloca no forno, ele potencializa esse crescimento, tá? Então o leite e os demais líquidos, água, suco, quando ele entra em contato com o fermento, ele começa a fazer o bolo crescer, o fermento começa a ser ativado, tá? E aí acaba de ser finalizado no forno, tudo bem? Com isso a gente encerra a questão da água. Pode ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa, igual aquela hora do ovo, e a gente complementa daqui a pouco, né? Então agora nós vamos falar do nosso ingrediente também de grande importância, que é o açúcar. A importância do açúcar no nosso bolo. Amados por um, odiados por outro, crucificados talvez pela questão dos órgãos de saúde, mas ele é necessário no nosso bolo e faz um grande diferencial. Então vamos ver a finalidade do bolo a finalidade do açúcar, no nosso bolo. Lembrando que é tudo real, quem faz ao vivo corre o erro de errar algumas falas, algumas coisas assim, a gente não está no mundo global para fazer edições de tudo, né? Aqui é preto no branco, real. Vamos lá? Vamos falar um pouco agora então sobre o açúcar. Então, continuando o nosso bate-papo aí, vamos falar agora sobre o açúcar. A infinidade de açúcar que existe no nosso país, na nossa cidade, é muito grande. Temos açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar de confeiteiro, açúcar mascavo, açúcar demerara. É uma quantidade muito grande de açúcar,
tá? Então alguns são odiados pelos órgãos de saúde, tudo que é em excesso é complicado. Ele faz um grande diferencial para os nossos bolos, porque ele tem uma infinidade muito grande, não é só dar adocicada no nosso bolo. E a gente vai falar sobre isso agora. Geralmente, o açúcar impalpável e o açúcar de confeiteiro é utilizado para você dar um acabamento no bolo. De repente você polvilha ele em cima do bolo, né, para dar um tchan no bolo. De repente você pega um pouquinho de açúcar de confeiteiro, um pouquinho de canela e pá, bate ele em cima do bolo para dar um aspecto mais bonito, né? Ele não é tão doce, tão marcante como o açúcar refinado e os demais. Mas a principal função do açúcar no bolo, ele dá a maciez no bolo, ajuda na conservação do bolo também e na coloração. Impressionante, né? A gente fica imaginando que é o chocolate, é a cenoura, mas o açúcar tem uma propriedade muito boa de ele cuidar daquela coloração bonita que dá no bolo. Em alguns tipos de bolo, até aquela crostinha um pouco mais douradinha e durinha é devido ao açúcar. O açúcar também tem essa propriedade, né? E o açúcar é importante também que ele ajuda a dar aquela coloração no bolo mais douradinha, para aquele formato bonito, igual eu já mostrei aqui para vocês no nosso bolo. Não basta ser saboroso, gostoso, ele tem que parecer saboroso e gostoso. Aquela questão do açúcar, ele ajuda no ponto de caramelização do bolo. Vamos trocar isso em miúdo, numa palavra, numa fala um pouco mais simples e objetiva. A questão do açúcar, ele vai dar aquele douradinho no bolo antes de queimar. Então a massa em si, ela demora mais para dar aquela coloração bacana. Já o açúcar acelera um pouco, ele vai chegar aquele dourado bonito de uma maneira um pouco mais rápida, e aí não prejudica o desenvolvimento da massa e até mesmo queimar o bolo, certo? Se ele vai chegar no ponto da massa, aquele douradinho, aquela coisa mais bonita, antes, o que vai acontecer? O bolo vai ficar mais fofo, porque quanto mais tempo o bolo ficar no fofo, concorda comigo? Mais tempo que o bolo ficar no forno, mais seco ele vai ficar. Já aconteceu de você esquecer o bolo um pouquinho mais no tempo e ele estava alto assim, deixou ele um pouquinho mais de tempo, ele deu uma achatada, você perdeu a maciez do bolo. Aquele líquido que tinha dele, puf, sumiu, achatou. Então essa é uma finalidade que fica bem legal no bolo também, tá bom? Uma outra coisa importante para a gente falar do açúcar, nem mais nem menos. O açúcar tem a quantidade certa que ele vai utilizar na massa, tá? Por quê? Açúcar em excesso, ele vai afundar a tua massa. Lembra que eu falei no comecinho, aquele bolo cresceu, bonito, de repente, puf, deu uma afundada no meio? Pode ser o responsável, o excesso de açúcar no bolo. O açúcar, ele tem algumas finalidades muito importantes, além dessas todas que eu falei aí agora, dessa crosta, da coloração, bem importante. Ele também ajuda na estrutura do bolo, porque o açúcar, quando você bate ele com uma gordura, no caso da manteiga, no caso do óleo, ele ajuda a manter a retenção de ar na massa. Ele vai deixar aquele bolo fofinho, se ele foi feito uma boa mistura, tá? Essa mistura tem que ser adequada. Lembrando, importante, que essa gordura, manteiga ou óleo, ela tem que estar em temperatura ambiente para você estar utilizando, tá? E aí a gente estava falando anteriormente dos ovos, né? Se essa questão do açúcar não tiver equilibrada, ele pode até atrapalhar o crescimento do fermento, ele pode inibir, aí você vai ter aquela massa solada, tá? Se o açúcar estiver em demasia, ele pode atrapalhar o efeito do seu fermento. E aí aquele que tinha tudo para ser um bolo de sucesso vai ficar um bolo bem complicado. Açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar demerara, qual que você utiliza no teu bolo ou açúcar mascavo? Vamos lá. Eu uso na minha loja
ou açúcar cristal. Por quê? Uns falam que sim, outros falam que não. Eu acho que o açúcar cristal ele passou por um processo de refinamento menor do que os demais. Há alguns lugares, alguns estudiosos, alguns materiais que publicam que ele fala que ele também passa por uma série de processos de industrialização e perde muito nutriente, tá? Eu lembro de meu pai visitando uma usina de açúcar de álcool alguns anos atrás e meu pai na época acabou abolindo o açúcar refinado em casa. Tá? Ele não queria mais que a gente usasse açúcar refinado, tá? Então assim, independente de qualquer coisa, para mim o açúcar cristal ele dá uma estrutura melhor para o nosso bolo. Ele permite uma estrutura melhor para o nosso bolo. É por isso que eu utilizo ele, tá? Ele sofre menos processo químico? Também é um fator diferencial para mim utilizar. E aí o açúcar cristal, ele requer alguns cuidados diferentes na hora do seu preparo. Mas isso aí a gente trata em um outro momento, um outro tema, né? Porque agora a gente está falando só sobre os ingredientes, tá? Eu prefiro então o açúcar cristal, eu acho que ele dá um bom desenvolvimento para a massa, uma boa estrutura. Alguns você pode até tentar fazer o teste, tá? Mas o peso do açúcar cristal numa receita é diferente com relação ao açúcar refinado. O açúcar refinado pode adoçar um pouco mais, então se você usar a mesma medida do cristal, tá falando lá que é 100 gramas de cristal, você usar os mesmos 100 gramas de açúcar refinado, a sua receita pode ficar um pouco mais doce, tá? Embora também você usar o açúcar refinado, o seu bolo possa ficar um pouco mais leve. Mas, de novo, estou ensinando aqui para vocês o que eu fiz na minha loja deu certo, e na minha loja deu certo a gente usar o açúcar cristal. É muito importante, agora falando do açúcar cristal, para a gente finalizar o tema, você também peneirar o açúcar cristal. Você vai ficar assustado da quantidade de impurezas, ou vamos assim dizer, grãos fora do padrão e do tamanho que tem no açúcar cristal, tá? Então, peneire o açúcar cristal também da mesma forma que você faz com a farinha de trigo. E vai sobrar bastante resíduo ali do açúcar cristal. Você pode guardar aquele açúcar cristal para fazer um caramelo, para fazer um leite, um suco, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas deixa ele de fora do bolo, porque ele pode influenciar na caramelização depois e no feitio do bolo. Mas Calazans, você falou para fazer o caramelo. O caramelo é uma técnica, é uma coisa diferente e aí dá certo usar ele ainda, tá bom? Então veja bem, nós já falamos da farinha, dos ovos, do leite, da água, do açúcar. Então, todos esses ajudam muito bem na nossa emulsificação, emulsificação foi duro, né? Na nossa emulsificação da nossa liga para preparo do nosso bolo. E tudo isso agora precisa de um reagentezinho também, que é o fermento. Vamos falar agora sobre o fermento. Então, nós temos dois tipos de fermento: o fermento químico e o fermento biológico. O fermento biológico é aquele que a gente usa para fazer os pães, aquele de saquinho, né, granuladinho, e o fresco, aquele em tablete, que uns misturam ele com um pouco de açúcar para virar uma pasta e depois fazer o seu preparo normal, outros deixam ele o granuladinho, né, junto com um pouquinho de açúcar e um pouquinho de farinha e água, e deixa ele crescer um pouquinho ali, né, que a gente fala assim, ativar o fermento para depois usar para a fabricação de pães. Mas no bolo a gente vai utilizar o fermento químico, tá? Então, falou em bolo, eu vou usar o fermento químico, tudo bem? Ele tem umas composições com bicarbonato de sódio e mais alguns outros ingredientes. Eu usei durante muito tempo aquele fermento Royal, depois tem o Freshman, depois tem as outras marcas todas. Hoje eu utilizo um Duas Rodas, porque o Duas Rodas não usa milho modificado geneticamente. Não que isso vai influenciar na questão do preparo, tá? Mas alguns clientes nossos, eles dão preferência para essa questão. Embora, no mundo atual, quase tudo hoje é feito com modificação genética, então fica difícil, tá? Então dá uma olhadinha lá no fermento químico,
nos ingredientes dele e veja aquele que tiver menos mistura, para você seria o mais adequado. E faça o teste nas suas receitas. De repente você precisa ajustar 1 grama, 2 gramas para ele dar o mesmo efeito das receitas que você pega. Poxa, peguei a receita lá e estava um bolo tão bonito e eu fiz o meu e o meu não ficou tão bonito. O que pode ser isso? Pode ser a proporção do fermento. Se a tua receita não tinha a marca do fermento, pode dar essa diferença. Algumas receitas, de repente, você vai usar 10 gramas de fermento químico, outras você vai ter que usar 11 gramas. Esse é o teste que você vai ter que fazer, tá? Então, as minhas receitas, tanto o Royal quanto o Frischmann, o resultado foi o mesmo. O resultado foi bem satisfatório, tá? Então, fica essa diferença. Quando você vê uma receita de bolo, 99,9%, na maioria dos casos, é utilizado fermento químico. Você só vai usar o fermento seco ou o fermento fresco quando você for fazer receitas de pão, tá? Uma massa de pão, tudo bem? Saindo do fermento, todo mundo fala daquela pitadinha de sal no bolo. E aí, essa pitadinha de sal no bolo, você põe nos seus bolos? Olha, eu vou ser bem sincero para você, eu não colocava. E ultimamente eu costumo dar aquela pitadinha de sal. Não sei se é o psicológico da gente, tá? Como é que fica, mas eu acho que ele dá uma diferença, ele realça um pouquinho melhor o sabor do bolo. Eu comecei a usar a questão da pitadinha de sal quando eu ganhei da minha esposa um ovo de Páscoa de uma marca famosa, é Cacau Show, pronto, não vou ficar, ela não estou ganhando merchan deles não, tá? Mas era um ovo de paçoquinha, eu acho que era um ovo de paçoquinha, não vou lembrar o nome correto do bolo. Mas o que me chamou a atenção, que era o chocolate, a paçoquinha, ele tinha aquele salzinho no final do bolo. E eu achei que aquele salzinho deu uma diferença tão grande para o ovo de Páscoa, que eu comecei a resolver colocar aquela pitadinha de sal no preparo dos nossos bolos. E eu senti mesmo que no final do bolo você sente aquela quebra do doce, do açúcar, para algo mais ponderado, mais adequado. Tranquilo? Então assim, uma pitadinha de sal, pitadinha mesmo de sal no final do seu preparo ali, depois que você colocou o fermento, tá? Tem algumas literaturas que falam que o sal mata o fermento, já ouviu isso? Ok? Vamos para o nosso próximo ingrediente aqui. Nós vamos falar agora sobre o chocolate. Nós já falamos aqui atrás, chocolate e achocolatado. Dê a preferência para o chocolate. Se você for usar um achocolatado nos teus preparos, ele vai ficar uma cor um pouquinho mais clara, ele vai ficar um pouco mais adocicado, talvez você vai ter que fazer algum ajuste na quantidade de açúcar do seu bolo, tá? Então você tem que fazer esse ajuste. É uma coisa interessante para falar para vocês. Eu lembro que uma vez eu fiz um bolo, logo no começo ainda, quando eu estava de mochilão na rua. E uma cliente falou para nós que ela achou que o nosso bolo de chocolate não tinha gosto de chocolate. Gente, eu usava cacau. Eu usava o famoso chocolate do padre para fazer os bolos. Naquela época eu não conhecia ainda algumas outras marcas, tá? Poxa, o chocolate do padre é o que tem de melhor. E depois que eu fui analisar, alguns confundem o gosto do achocolatado, adocicado, como o verdadeiro gosto do chocolate e não do chocolate real. Então, o meu conselho para você é assim, faça com chocolate de verdade, tá? Então, chocolate 50%, 70% já dá uma grande diferencial, principalmente na cor. É um pouquinho mais amargo, é um pouquinho mais presente, sim, mas ele é muito bacana. Então, a gente tem cacau 50%, 100%, tá? Ele vai, além de dar uma coloração mais escura, ele também vai dar um sabor mais presente de chocolate. A minha mãe tem uma receita de bolo de chocolate, nós temos ele aqui na loja. Mas experimenta você pegar a receita do seu bolo de chocolate aí, botar aí uma colherzinha de chá
de canela nele e uma de café, de cravo. Mistura e fala para mim depois o que você achou do bolo. Minhas filhas adoram esse bolo que minha mãe faz. Bolo de chocolate, cravo e canela. Bem interessante, bem bacana, tá bom? Vamos para o nosso próximo item, já está quase chegando no final. Vamos falar agora sobre as gorduras utilizadas no bolo. Qual gordura você vai usar ou qual gordura você usa nos seus bolos? Aqui eu vou falar para você agora qual que é a gordura que você vai usar o seu bolo de verdade e faturar 4 dígitos com ele, tá? Gordura nós temos aí a margarina, nós temos a manteiga, nós temos os óleos, o azeite, banho, tudo isso é gordura, tá? Qual é a finalidade da gordura no bolo? Uma das finalidades mais importantes da gordura no bolo é reter a umidade do bolo, tá? Ela que vai deixar o bolo com uma textura mais úmida, mais gostosa, não vai ficar aquele bolo seco, esfarelando que você come, tem que comer de babadora ou com uma bacia embaixo dele, porque ele vai ficar tudo ali, tá? Até interessante, se você for usar margarina no seu bolo, eu não uso margarina nos nossos bolos, porque se você for olhar nos ingredientes, ele fala gordura trans, tá? E o percentual de gordura trans, algumas literaturas são contra. Então, por isso que a gente não usa margarina na nossa loja e nos nossos preparos. Se você, por acaso, for usar margarina, a margarina tem que ser aquela que está escrito que é 80% de lipídios ou 80% de gordura para ela dar um bom resultado nos seus preparos, tá? Mas vamos lá, cuidado só da questão da gordura trans, tá? O tipo de gordura também pode interferir na forma de você preparar o seu bolo. Por exemplo, se você for usar a manteiga, tem preparo que você vai usar bater os ovos com a manteiga, ou você vai bater a manteiga com o açúcar. Isso vai depender da forma que você vai preparar o seu bolo. Essa finalidade, se você vai bater a manteiga com os ovos ou a manteiga com açúcar, isso vai influenciar na textura e na quantidade de aeração, o ar que vai ser formado dentro do bolo. Essa é a finalidade. E aí você vai falar assim, puxa vida, clara em neve, isso também influencia, isso muda. Existem várias formas de tipo de preparo de bolo, tá? Mas o que nós estamos tratando aqui, especificamente, é a finalidade da gordura no bolo. Porque a gordura hoje, ela tem a finalidade de incorporar ar à massa. Esse ar na massa, ele é responsável em dar aquela estrutura no bolo, de crescer, e os demais ingredientes, igual nós falamos, ele cresce e mantém a estrutura. Tem essa finalidade. Então, por isso que tem que ser tudo muito bem equacionado, senão ele cresce muito e depois derruba, diminui, sola, aquele bolo coisa mais feia. Ou, em demasia, ele cresce acima da capacidade da forma, transborda e depois acaba afundando também, tá? É interessante na gordura, assim como os ovos, você está trabalhando ela em temperatura ambiente. Existem preparos que você vai usar a manteiga em temperatura gelada ou a temperatura um pouco mais fria, tá? Mas isso é para outros tipos de preparo. Para o nosso preparo que nós usamos na loja, nós usamos a gordura em temperatura ambiente, tudo bem? Uma outra finalidade da gordura dentro do bolo também, ele ajuda a manter a umidade, igual eu falei, e ele é um conservante também, tá? Ele impacta na validade do bolo. Tudo bem? Ah, eu já comi um bolo que estava com gosto de ranço, puxa vida. Então assim, ou era um bolo muito antigo, ou excesso de gordura, tá? Ou a gordura não era de uma boa qualidade. Como nós vimos, existem vários tipos de óleo. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de granola. Dependendo do paladar da pessoa, ela não consegue nem perceber a diferença no óleo que você vai utilizar. Mas uma coisa importante para falar é a quantidade adequada de óleo que você utiliza no seu bolo.
Você pode pegar um óleo de milho ou um óleo de granola, que eles falam que é um pouco mais neutro, óleo de milho um pouco mais neutro, e fazer o seu bolo, e o cliente fala, nossa, que bolo gostoso, macio, e você usar o teu óleo de soja, que tem um gosto mais acentuado, e também ficar gostoso da mesma forma. Vai depender da quantidade que você utiliza. O que influencia você usar determinado tipo de óleo, ou de soja, ou de milho, ou de granola, é a temperatura de saturação dele, ou seja, quando ela começa a criar alguns malefícios, ficar numa temperatura muito alta. Mas a maioria dos bolos que a gente vai assar a 230 no máximo de temperatura, é uma temperatura ali boa para todos os tipos de óleo para você utilizar. Eu já usei durante muito tempo na nossa loja o óleo de milho e ultimamente, só devido à relação custo-benefício, o óleo de milho ficou muito caro, assim como o óleo de soja. O óleo, de uma maneira geral, ele ficou muito caro, tá? Então, assim, se eu pego uma boa promoção, eu uso óleo de milho. Se de repente o óleo de milho não está num preço competitivo, né, num preço adequado, de acordo com meus custos e minhas planilhas, eu utilizo o óleo de soja. Lembrando, nós adequamos a receita para que qualquer tipo de óleo que a gente venha a utilizar, ele não vai ter impacto direto no sabor e ficar aquele bolo rançoso, aquele bolo que fica grudando na nossa boca, né? O bolo, então, se você usar uma quantidade adequada de gordura, ele vai deixar o bolo mais fofo, aquele bolinho do tipo de vó, não é? Principalmente, olha o detalhe agora, tem a hora certa para você incorporar a gordura no seu bolo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo assim, eu acho que foi o nosso bolo de fubá. Eu acho que uma vez eu estava fazendo o nosso bolo de fubá, detalhe, tá? Eu adoro o bolo de fubá, esse foi um dos últimos que eu fui adequando na nossa receita. Porque tinha um bolo de um concorrente, cara, que eu achava aquele bolo dele maravilhoso, fabuloso. E o nosso bolo não era gostoso igual o dele. Eu sou bem crítico, né? Se não é melhor, não é melhor. Eu vou tentar fazer um bolo tão bom quanto o dele. Entendeu? E foi até que eu ajustei o nosso bolo de fubá e eu acho que ficou tão bom quanto. Eu costumo falar, eu acho interessante isso agora, já volto a falar sobre a gordura ali. Eu acho muito interessante, tem muita gente que fala assim, o meu é melhor do que o outro, o meu é mais gostoso do que o outro. Eu não gosto de falar assim, eu acho uma coisa deselegante. Eu falo assim, o meu bolo é diferente do concorrente. É o nosso cliente que vai julgar qual que é melhor e qual que é pior. Eu não falo que o meu é melhor ou pior, eu falo que o meu é diferente. Então o nosso bolo de fubá é diferente do que o nosso cliente. Eu gosto, agrada meu paladar. E interessante porque na loja a gente tinha bolo de fubá simples, bolo de fubá com erva doce, bolo de fubá com goiabada, bolo de fubá simples regado com suco de laranja. Para mim, o meu preferido era o bolo fubá simples, mas o dia que eu faço bolo fubá simples na loja, não vende. Aí eu tenho que levar para casa e comer. Entendeu? Então essas são algumas particularidades de cada cidade. Mas voltando aqui a falar de gordura, que a gente estava mencionando, existe um momento certo de você colocar a gordura no seu bolo. Então eu estava fazendo aquele bolo de fubá, estava tudo pronto. E na hora que eu fui ver a massa, já tinha misturado tudo, já ia botar direto nas forminhas. Aí eu olhei a textura da massa e eu achei que estava um pouco diferente. Bom, eu tinha todo um planejamento, tudo, né? E eu esqueci da parte do óleo que ia no bolo. Esqueci da gordura do bolo. E ela tem um momento certo para colocar. Eu tinha que emulsificar ela no momento certo. O que eu fiz? Medi, botei de novo ali no bol, misturei. Cara, pessoal, é incrível. Ele não misturou. Ele não emulsificou. Não deu a liga. Parece que você colocava assim, ele abria igual um mar, assim, né? Não misturou. Então existe um momento certo. O que eu fiz? Bom, joguei fora. Foi pro lixo, foi prejuízo. E detalhe, toda vez que a gente faz uma receita aqui na nossa loja, eu não faço para um bolo.
não faço para 2 bolos. Cada receita nossa é para 4 bolos. Para vocês depois eu vou passar para 1, vou passar para 2 bolos, né? Mas aqui é 4, então olha o tamanho do prejuízo naquele dia. Tem coisa que não tem como corrigir. É melhor jogar fora do que você comprometer a qualidade do seu produto, tá? Então assim, não deu certo, faltou alguma coisa, tem alguma coisa errada, infelizmente, ou joga fora quando não tem para consumo, né? Ou, poxa, ficou mais ou menos aí, a gente guarda e faz algumas doações. Mas existe o tempo certo, o momento certo, adequado para você colocar a gordura no preparo do bolo. Assim como todos os outros ingredientes, mas a gordura é a mais importante de tudo, tá? Veja bem, uma outra coisa da quantidade de gordura que você utiliza no teu bolo, se você mudar algum ingrediente do seu bolo, pode ter impacto na quantidade de gordura dele também. Por exemplo, eu resolvi hoje aqui tirar um pouquinho da farinha de trigo e botar um pouquinho de farinha de amêndoas. A farinha de amêndoa ela vai puxar um pouco mais de gordura da tua massa, da massa do seu preparo. Então pode comprometer a estrutura do bolo, a aeração da massa, ou seja, a fofura da massa do bolo, desculpa. Olha a importância. Então, se eu for ajustar a receita, eu tenho que... É interessante você anotar. Quando você pegar uma receita pela primeira vez, o conselho que eu falo é assim: faça exatamente como estava falando na receita original. A forma de preparo, a maneira de preparo, a quantidade dos ingredientes. E aí depois assim, eu achei que ficou mais doce, menos doce, acho que cabe um pouquinho mais de açúcar, eu vou trocar isso. Aí você faz a troca e anota, poxa, eu troquei, diminui 50 gramas de açúcar, eu achei que ficou bom, dá para tirar um pouquinho mais, eu aumentei uma pitadinha de sal. Faça as suas anotações e vá ajustando de acordo com o seu paladar. Eu vou compartilhar com vocês depois, na nossa jornada Bolo de Verdade 4 dígitos, a receita que eu vendo os bolos de verdade aqui da minha loja. Então, se você quiser fazer algum ajuste, você pode até fazer, mas eu acho desnecessário. Já é alguma coisa que está funcionando aqui, tá bom? Algumas pessoas sentem aquele gosto residual da margarina no final do bolo, tá? Por causa daquela gordura hidrogenada que existe na margarina. Algumas pessoas têm esse paladar mais aguçado e fica complicado sobre isso, tá bom? Então, atenção lá na gordura ideal para o seu bolo, qual que você vai usar. Terminando a gordura, eu falei que a gente estava encerrando, mas tem uma coisa que não está aqui no material, eu acho importante compartilhar com vocês, a questão das frutas, quando você comprar as frutas. Então, algumas que eu lembro aqui já de cabeça, a laranja que a gente utiliza, né? Dê preferência para aquela laranja que tem uma casca mais fina e lisa, tá? Essa é uma boa para você usar nos preparos de bolo, porque ela tem mais suco, uma casquinha mais lisa também, ela é mais fácil para a gente poder trabalhar, porque você pega aquelas muito grossas, às vezes estão aqueles grumos da laranja seca, isso daí não dá um sabor legal para o bolo. Todas higienizar, vou até pegar aqui um produto que eu tenho, não fui embora não fugi não, corri não, tá? Tem um produto aqui para você higienizar as tuas verduras, as tuas frutas. Sempre tem a composição ideal aqui de você fazer o preparo, mas isso a gente comenta depois. Estou só falando da questão das frutas, como é que tem que ser feita. Higieniza, depois de higienizar ainda você lava ela novamente. Então a laranja você escolhe desse jeito. A maçã, a gente utiliza a maçã Fuji por causa da acidez dela, e ela dá um sabor não muito adocicado no bolo, e ela contrabalanceia bem com os demais ingredientes da nossa receita, tá? A cenoura, eu dou preferência para uma cenoura, se você, só lembrando, quanto maior for a cenoura, pode ser que ela tenha mais agrotóxico,
tá? Então as cenouras médias para menores seria ideal, a gente sempre raspa e rala as cenouras antes de fazer o preparo do nosso bolo, mas isso é uma dica para outra. Estou só falando da questão da cenoura média para menores, né? Que elas vão ter menos agrotóxicos dela, seria interessante. Então, basicamente, essas frutas que a gente utiliza com mais frequência aqui na nossa loja, né? E milho, o milho, já ia esquecendo do nosso artista principal. Experimenta fazer uma receita usando o milho de latinha e o milho de verdade, né? Ou o milho in natura, ou o milho na espiga. Corta o milho, faz o comparativo na receita, depois você me fala. Eu já sei a minha opinião, mas isso fica um comentário para um vídeo futuro, né? Quem já fez um bom bolo de milho, comenta aí, deixa aí os seus comentários, compartilha aí a sua receita de bolo de milho, vamos ver se é tão bom quanto a nossa, tá? O que eu queria falar para vocês de nivelamento é isso. Era importante a gente ter esse conhecimento básico sobre esse assunto, sobre esses ingredientes. São os ingredientes que a gente vai utilizar mais tempo. Tem mais ingrediente ainda que a gente usa, o fubá, o coco, mas isso daí são assuntos a gente aborda depois quando a gente for trabalhar e falar algumas receitas sobre eles, tá bom? Um abraço, a gente se vê em breve. Só lembrando, a gente tem outra parte de nivelamento, onde a gente vai falar dos ingredientes, acabamos de falar, onde a gente vai falar depois sobre os utensílios e os equipamentos que a gente utiliza aqui. E eu tenho uma dica bem legal, fica atento nos nossos canais, se inscreva, compartilhe, chame os amigos, chama quem mais quer, pretende um dia se tornar produzir bolos de verdade e faturar 4 dígitos, né? Vender 4 dígitos por mês. Compartilhe, quanto mais curtida, quanto mais comentários tiverem, mais materiais a gente vai produzir. E eu estou preparando um material bem legal, bem bacana, sobre o calo de muitos boleiros e muitas boleiras que trabalham em casa, em comércio, em loja, ou fazem outros produtos para vender. É como montar o preço de custo e de venda do seu produto, tá? Estou com um material bem bacana, eu treinei muita gente no Sebrae, mais de 10 anos treinando o pessoal com preço de venda. Vai ser legal você ficar atento no nosso canal. E uma outra dica também que a gente vai estar trabalhando com vocês existe cliente suficiente, existe demanda, tem gente que vai querer comprar meu bolo. Nós vamos tratar esse assunto com você, se tem ou não tem e como é que você vai chegar até esse cliente. Gostou do vídeo? Curte! Gostou mais ainda? Compartilhe, deixe os seus comentários. Tem mais alguma dúvida? Muito importante, escreve aí, comenta aí qual a sua dúvida, que eu vou preparar um material exclusivo para você. Nós vamos produzir um canal para atender a sua necessidade. Eu quero que você conheça mais sobre esse mundo de bolos caseiros e principalmente o bolo caseiro de verdade, tá? Você vai ajudar a construir esse material. Não vou ficar aí dando receita de mil e uma coisa que já tem na internet. Eu quero trazer para você um conteúdo de acordo com as suas necessidades, tá bom? Um abraço e a gente se vê em breve em novas postagens, ok? Até mais!